Boa noite a todos. Fecha teus olhos por um instantinho. Agora eu preciso acalmar o teu coração. A maioria das vezes Deus fala no silêncio. Eu oro para que haja paz dentro de cada um de nós. E que a gente venha ter uma experiência com Deus nessa noite. Que Ele abra o nosso entendimento para o tempo que nós vivemos, para o lugar onde nós estamos. E mais do que isso, eu oro para que no fim dessa reunião haja festa no céu. Que haja um sorriso no rosto do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós dizemos que Tu és bem-vindo nesse lugar. Eu particularmente chamo pela Tua direção, para que o Senhor possa conduzir cada palavra que vai sair da minha boca, que seja de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade. Eu oro para que o Senhor libere a experiência contida na Tua palavra. Para aqueles que estão aqui, eu oro para que haja um alinhamento do nosso coração com o Teu. E que o nosso coração queime de amor por Ti, que a gente saia daqui dessa noite mais apaixonado por Ti ainda. Em nome de Jesus, amém? Irmãos, é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer ao pastor Fernando, ao pastor Heber, que eu conheci agorinha, pelo convite, pela confiança. A minha esposa, nessa hora, ela está pregando lá no Ministério da Adoração. Ontem eu ministrei lá para os casais e ela está continuando hoje. Então, assim, vocês colocam ela em espírito, em oração no teu espírito por ela também. Essa é uma cidade que, particularmente, eu e minha esposa, a gente tem muito carinho. Goiânia fez parte da nossa conversão. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu conheci uns pastores. Era pastor Fernando, lá da Sara Nossa Terra. Ele ministrava cura e libertação. Alguém aqui conheceu o pastor Fernando? Ali tem alguns irmãos. Aqueles irmãos nos abençoaram demais. E eu vinha muito para Goiânia, porque através daquela equipe, Deus foi, enfim, limpando as nossas cracas. Eu tenho muito carinho por essa terra. Toda vez que eu venho para cá, eu me lembro dos meus primeiros dias. Essa canção que a gente estava ministrando, Isaías 9, uma das intercessoras daquela equipe, a irmã Alcione, hoje ela mora na Bélgica, e ela é uma irmã, uma querida, uma amada que a gente tem. Ela um dia me mandou uma mensagem pelo telefone, e ela falou: Rodolfo, eu estava orando por você, e Deus me deu algumas referências bíblicas sobre canções que Ele iria te dar. A primeira dessa lista era Isaías 9. Eu na hora peguei meu violão, peguei a Bíblia e a música saiu do jeito que ela veio. Então, assim, eu tenho muito carinho por essa terra, porque o povo dessa terra já me abençoou demais. Amém? Além da pamonha e de essas coisas todas que a gente não precisa falar, disso para não distrair. Amém? Porque realmente é bom demais. Os caldos, essas coisas todas. Mas eu oro para que, numa atmosfera de amor e de honra, eu tenho certeza que Deus se agrada desses elementos no ar, amém? E Ele pode fazer grandes coisas no nosso meio. Eu oro para que teu coração esteja aberto. Enfim, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês, não vou demorar muito não. Eu creio que o Senhor já fez grandes coisas no nosso meio, mas tem algumas coisas da palavra que eu queria compartilhar com vocês. Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. A gente vai ler a partir do verso 17. Marcos 10, a partir do verso 17. O texto diz assim: E pondo-se Jesus a caminho,
correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai e vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Somente até aí. Amém? Sabe, tem alguns textos da Bíblia, algumas passagens que chega a dar medo. Essa é uma das que já me causou medo algumas vezes. Já causou algum desconforto em algum de vocês? Cara, esse texto é forte. Mas eu tenho a tendência de olhar para isso daqui, eu não sei, a gente vive num tempo em que a igreja está acordando para vários aspectos. Por muito tempo a igreja parece que era só feita de pastores, onde só tinha pastor na igreja. E a gente entende que existem 5 ministérios bem eficazes na igreja. E Deus tem acordado esses ministérios dentro da sua igreja. Não é algo que deixou de existir, mas às vezes parece que a gente deixou de dar atenção. E hoje a gente consegue discernir o que é um evangelista, o que é um pastor, o que é um mestre. Os profetas estão sendo reconhecidos pela casa, e os apóstolos também. Por muito tempo, a visão apostólica que a igreja tem é de um plantador de igreja. As pessoas pensam que um cara que planta muita igreja, ele é um apóstolo. Mas eu percebo que um apóstolo ele tem uma visão um pouquinho maior disso tudo, porque ele vê a nível de reino de Deus, e não simplesmente ao reino da igreja. O verdadeiro mover apostólico, ele olha para o lado de fora da igreja, ele vê as ruas sendo alcançadas pelo reino de Deus, ele olha para as artes sendo alcançadas pelo reino de Deus, ele olha para as esferas, para a política sendo alcançada pelo reino de Deus, pela educação sendo alcançada pelo reino de Deus. É muito mais do que só plantar a igreja. E como a gente está debaixo de um ambiente, um cenário onde Deus está fazendo isso ao redor da terra, é inevitável que a gente olhe para as Escrituras com um olhar um pouco mais amplo do que a gente sempre olhou. Esse é um texto muito eficaz no evangelismo, é um texto muito eficaz numa palavra pastoral, mas eu te convido nessa noite a tentar olhar para esse texto com uma visão um pouco maior a respeito do que tudo que está sendo liberado e destravado, dos tesouros que contém nessa experiência que esse homem teve com Jesus. Irmãos, a gente vive num tempo em que parece que Jesus está facinho. Ele está se revelando muito fácil para as pessoas. Olha para o lugar onde você está. Olha para esse ambiente. Tem gente se acotovelando pelos cantos. Tem gente atrás dos ampli. Tem gente de tudo que é lado. Talvez tenha gente aqui em cima, dentro das lâmpadas. Enfim, isso fala de sede. A gente está no meio da semana. E isso fala de sede. Amém? Não é possível que a gente deixe passar uma coisa dessa despercebida. Onde se ajuntar gente para falar, ali vai ser adorado o Senhor, vai ter gente com sede para estar num ambiente como esse. Amém? Então assim, o Senhor ele está fazendo algo, ele está se revelando para as pessoas, ativando essa sede e dizendo: eu te dou a sede e eu mesmo sou a água que mata a tua sede. Amém? É Ele quem efetua tanto o desejar, é Ele quem faz tanto o desejar como o efetuar. Deus é que faz todas as coisas. Ele dizia para os seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Mas os caras estão pensando: mas eu achava que eu estava querendo. Sim, ele te quer tanto que Ele coloca o desejo no teu coração de querê-lo também. Então assim, saiba que o desejo que você teve de estar aqui foi o Senhor que colocou dentro de você, porque Ele queria te ver aqui. Isso, a gente está falando de um encontro, amém? Jesus está se revelando muito fácil. À torto e à direito, você vai ver gente de tudo que é tipo, tendo experiência com Deus. Ontem eu estava ouvindo um testemunho do irmão, que ele estava ouvindo ratos de porão dentro do carro dele, quando Deus usou um profeta para falar, quando Deus mesmo falou com ele a respeito de uma atitude que ele devia ter.
E a gente falava, eu achava que para Deus falar comigo eu tinha que estar ouvindo uma adoração. Eu não estou te falando que isso não seja importante. Eu estou te falando que Deus pode entrar em qualquer situação e fazer o que Ele quer. Porque Ele é o Senhor. Amém? É um tempo de extrema urgência. Parece que, sabe aquele negócio, cara, a coisa está tão urgente que Deus Ele está vindo como um raio para te encontrar. Ele está atravessando qualquer coisa que Ele precisar atravessar para te encontrar. E ao mesmo tempo Ele está despertando uma sede louca dentro da gente, que a gente, cara, está indo com tudo para cima dEle também, porque esse encontro é um encontro apaixonado, é como fome, é algo que, cara, você não satisfaz com outra coisa. Isso está acontecendo nos nossos dias. Pessoas estão tendo experiência com Jesus, pessoas estão ouvindo a voz de Deus. Pessoas estão tendo experiências com o sobrenatural de uma maneira linda. Jovens estão tendo experiências com o sobrenatural de uma maneira linda. Tem um testemunho que eu ouvi de um jovem lá no Rio de Janeiro. Eles faziam o que chamam de caça ao tesouro. Que em algumas igrejas o pessoal tem esse hábito. Eles se reúnem para orar, para fazer um evangelismo profético. Então eles se reúnem para orar e pedem a Deus sinais das pessoas que eles vão encontrar na rua. E eles começam a orar pedindo, e às vezes Deus dá um nome, Deus dá uma roupa, Deus dá uma placa, alguma coisa. E eles saem para a rua e os testemunhos são lindos, porque as pessoas encontram essas pessoas que Deus mostrou, encontram esses sinais. E o evangelismo profético, ele é extremamente eficaz, porque ele revela o amor de Deus. Deus não precisa falar muito a teu respeito, basta Ele falar teu nome, falar alguma coisa a teu respeito, para você saber, cara, Ele estava me vendo quando ninguém me via. Então você sabe que Ele te ama, isso já é suficiente para você tá entregue para Ele. Eu vi um testemunho de um jovem lá no Rio, foi engraçado, um cara novinho, devia ter uns 15 anos, com um aparelho na boca, ele falando que ele estava lá orando para caça ao tesouro, e não vinha sinal nenhum para ele. Ele falava, cara, não tem sinal nenhum. Aí ele pensou no nome, Márcio, escreveu o nome lá, Márcio, beleza. E daqui a pouco ele continuou orando e nada, e todo mundo escrevendo altas paradas, e ele nada, não recebia nada. Ele falou, eu acho que eu estou meio cru, não, acho que eu estou aqui meio na carne. E daqui a pouco ele pensou, um panfleto de política. Aí, que droga, tipo assim, panfleto de política. Ele falou, talvez seja um sinal. Ele anotou, panfleto de política. E eles foram para a rua, e todo mundo lá evangelizando, e várias pessoas recebendo oração, umas sendo curadas. E ele estava lá, tipo assim, olhando para o nada, falando, o que vai acontecer comigo? E só ele parado. Aí ele viu um cara mancando, andando na rua. Ele falou, cara, vou orar por esse cara pelo menos, né? Aí ele chegou para o cara e falou, olha, boa noite. O cara, oi, tudo bem? Aí ele, estou com o pessoal aqui da igreja, a gente está orando pelas pessoas. Eu vi que você estava mancando, eu posso orar por você? O cara, tá, ora aí. Ele tá, qual é seu nome? Aí o cara falou, Márcio. Aí ele ficou olhando para o cara assim, tipo... E o cara ficou esperando, tá, você não vai orar? Aí nisso que ele ficou em branco, tipo, ele estava em choque, porque era o Márcio. Apareceu alguém e interrompeu eles, entregando um panfleto de política. Aí ele ficou tão em choque, ele falou... Ele nem me contou o resto do testemunho, eu nem sei qual foi o desfecho da história. Ele ficou tão bobo com a experiência que ele teve de, ser o Márcio e um panfleto de política aparecendo na hora. Você está entendendo? Jesus está fazendo coisas tão simples e poderosas ao mesmo tempo, que exigem da gente uma resposta. Porque senão não passa de uma experiência que, no fim das contas, pesa contra você. A quem muito é dado, muito mais será cobrado. Cara, você vive numa geração que Jesus está se derramando, Ele está se mostrando, Ele está aparecendo, Ele está vindo. Cara, se não tiver quem pregue, Ele mesmo aparece. A gente ouve testemunhos da igreja do Oriente Médio, onde não tem quem pregue, Jesus está aparecendo em sonhos para a gente lá. Ele faz, amém? A quem muito é dado, muito mais será cobrado. Cara, isso é muito sério, porque você vive num tempo em que você está tendo um acesso que talvez os antigos, aqueles que oraram por você, não tiveram. Talvez eles tenham sonhado com esse tempo. Sabe, a gente ouve livros, registros sobre os avivamentos que já aconteceram, avivamentos de Gales, avivamentos de Lakeland, avivamentos da Rua Azul, avivamentos, enfim, em vários lugares. E o que a gente vê hoje na face da terra não é um avivamento num lugar isolado. Você vê grandes focos de incêndio em todo lugar ao mesmo tempo. Parece que Deus está fazendo uma coisa não menos intensa, mas em todo lugar ao mesmo tempo. A gente às vezes tem a tendência de achar, cara, eu acho que eu sou a última Coca-Cola do deserto. Tipo, cara, deixa eu te falar, ajuntamentos entupidos como esse daqui estão acontecendo em todo canto. Não é uma coisa só daqui, Deus está despertando essa sede. Mas tudo isso, cara,
exige de nós uma resposta. Porque a mesma palavra que salva, ela condena. Jesus falou isso. Vocês vão pregar o evangelho, e aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Ou seja, a mesma palavra, ela traz salvação e condenação. Não quero jogar medo sobre você, mas é só uma consciência da realidade espiritual que a gente está vivendo. Porque deixa eu te falar uma coisa, Deus não é brincadeira. Amém? Ele é o nosso Pai amoroso, Ele é tudo isso, cara. Ele realmente é o nosso paizinho, Ele gosta, Ele sorri sobre nós, Ele nos chama de filhos amados, tudo isso, mas Ele ainda é o grande todo-poderoso, Ele ainda é santíssimo, amém? Jesus, quando morreu na cruz, quando Ele entregou a sua alma na cruz, quando Ele entregou o seu espírito, o véu se rasgou de alto a baixo, o véu que separava o santíssimo lugar foi rasgado de alto a baixo, ou seja, foi uma atitude do próprio Deus de rasgar de cima para baixo, e agora aquele lugar ficou exposto. Ele simbolizava isso, que agora nós temos acesso ao santíssimo lugar, amém? Mas não esqueça, ainda é santíssimo esse lugar. Não estou querendo de forma alguma lançar medo, porque no perfeito amor não há medo, o amor lança fora o medo, amém? Mas é o temor, porque temor e amor, eles sempre vão andar juntos. O temor nos aproxima de Deus, amém? Tudo isso que a gente está experimentando não é simplesmente para nos entreter. Eu preciso falar disso para vocês, porque a gente vive num mundo onde parece que tudo virou entretenimento. Uma manifestação contra a corrupção se torna entretenimento. As pessoas vão para manifestações como quem vai para uma balada. Eu mesmo fui quando eu era adolescente, eu sou das antigas, e assim, na época eu estava no colégio, teve manifestações, chamaram de os cara pintada, que lá em Brasília, eu sou de Brasília, todo mundo matou aula naquele dia para ir protestar contra o Collor, para pedir a saída do Collor. E se a gente vê os crimes que o Collor cometeu naquela época, perto dos que estão sendo cometidos agora, parece piada. Foi por causa de um Elba e uma grana lá que, enfim, não estou aqui para medir. Mas eu lembro que eu fui para aquela manifestação para matar a aula. Foi uma baita desculpa para matar a aula. Às vezes a gente trata essas coisas tudo como entretenimento. Qualquer ajuntamento parece que é um entretenimento. Tem um lugar para você olhar, tem alguma coisa que vai fazer algum bem para você, e você vai sair de lá comentando. Nós não estamos num ambiente de entretenimento. É um ambiente de exposição ao Criador dos céus e da terra. Ele é digno de toda a atenção. Diferente de qualquer entretenimento que só te massageia por dentro, naquela hora, um momento na presença de Deus pode transformar a tua vida por completo. Pode destravar não só o teu destino, mas o destino da tua geração também. Amém? Quando primeiro, basta uma pessoa tomar uma atitude diante de algo que Deus... Basta uma pessoa dar um passo para dentro de uma porta que Deus abriu, e agora aquela porta está aberta e outras pessoas podem passar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Tem uma ilha no Havaí chamada Maui. Nessa ilha tem uma praia chamada Pearre. E nessa praia quebram ondas gigantescas, que por anos foram só observadas de longe pelos surfistas de onda grande. Até que um havaiano chamado Laird Hamilton experimentou entrar nessa onda rebocado por um jet ski, porque ele achava que aquela onda não dava para pegar no braço, então eles entravam rebocados por jet ski. Criou-se o towing, que é uma modalidade de surf onde as pessoas entravam rebocadas por jet ski nas ondas, e aquelas ondas passaram a ser surfadas. Depois que ele conseguiu, aquilo virou uma febre. Depois que o primeiro consegue, as outras pessoas podem conseguir também, porque aquilo vira padrão. Amém? Eles entravam de jet ski naquelas ondas porque eles assumiram para eles: é impossível pegar essas ondas no braço. Até que um grupo de baianos, brother, falou: eu acho que dá. Foram 100 jet ski nos dias maiores, entraram com umas pranchas um pouco maiores, e aqueles baianos, que são chamados pelos gringos de mad dogs, ou seja, cachorro doido, começaram a se arriscar naquelas bombas, tentando pegar no braço, e conseguiram. E acontece que o surf de onda grande passou para um outro nível. Agora ninguém mais surfa aquelas ondas no jet ski, porque tem uma lei na cultura do surf, que se tiver uma pessoa pegando no braço, ninguém pode entrar de jet ski.
por uma questão de segurança. E agora todo mundo pega aquelas ondas no braço, porque alguém tentou desbravar. O que é que eu estou falando isso? A gente precisa analisar sinais da vida cotidiana para perceber que existem princípios espirituais nisso. Uma oportunidade foi dada, alguém desbravou aquilo, agora aquilo está destravado. Então a gente precisa ver essas coisas que Jesus falou, porque Ele está dando a oportunidade para a humanidade, através de dar uma resposta que pode mudar o futuro de todo mundo. Amém? Um encontro com o Senhor é um encontro com o eterno. Deus não está preso no seu tempo, Ele não está preso no nosso tempo, porque Ele é Senhor do tempo. Ele é eterno. Amém? A eternidade não tem começo, não tem fim. O nosso tempo sim. Então a gente precisa entender que se a gente tem um encontro com o eterno, o tempo dele, a eternidade, prevalece sobre o nosso. E aí se você aceitar isso, você vai perceber que faz sentido quando nós entramos em adoração profunda e a gente perde a noção do tempo. Não foram poucas as vezes que as canções que eram para durar 5 minutos duraram 50. E parecia uma chatice para quem não estava ligado no Senhor. Para quem tinha mergulhado naquele rio, a gente não vê o tempo passar. Às vezes você fica com inveja de gente que ora 8 horas por dia. Deixa eu te dar uma notícia, eles não começaram orando 8 horas. Eles começaram orando alguns minutos. Até que a coisa ficou boa. E até que eles não... Bom, eu acho que não tem nada melhor para eu fazer e simplesmente decidiram passar tempo ali. As nossas orações começam com a gente orando, daqui a pouco Deus começa a liberar os decretos dele e a gente simplesmente continua. As coisas são como visões e elas vão vindo e você vai só declarando aquilo que Deus está te mostrando. E quando você vê, você perde a noção do tempo. Porque o encontro com o eterno não é um encontro com a eternidade. Amém? Esse texto que a gente leu, se você perceber, tem um certo ritmo nele. E eu acho legal perceber isso. Porque fala de um homem que veio até... Jesus estava seguindo um caminho no tempo dele. E vem alguém que tem que acelerar o seu tempo para encontrar o Senhor. Diz, um homem correu ao seu encontro e se pôs de joelhos diante dele. Ou seja, esse homem corre ao encontro de Jesus e de repente para o tempo. Ele de repente para Jesus no que ele estava fazendo e para diante do Senhor. É um encontro com a eternidade. E ele está falando a respeito dela. Ele está pedindo para Jesus, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus não tem como recusar um conselho diante de uma pergunta dessa, porque é exatamente o que ele tem para nos dar. Alguém está querendo exatamente o que ele tem para nos dar. Amém? Deus é doador. Amém? Nosso Deus é doador. E de repente eu consigo, talvez na minha criatividade espiritual, imaginar o Senhor achando aquilo extremamente interessante. Tipo, uau, esse cara está me pedindo uma coisa maravilhosa. Ele começou muito bem. Ele corre até Jesus, ele para Jesus naquilo que ele está fazendo. E se você vai até Jesus com o propósito certo, pode ter certeza que ele para tudo para te atender. Amém? Fisicamente ele fez isso, quanto mais hoje. Ele parou tudo e ele está ouvindo o que aquele homem tem para dizer. Ele diz, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Mas aqui ele lança algumas verdades que parecem muito, muito bonitas, mas falam muito a nosso respeito quando a gente pensa em eternidade. Ele diz, o que eu faço para herdar a eternidade? O que eu faço para herdar a vida eterna? Ou seja, ele não simplesmente diz o que eu faço para ter, ele diz o que eu faço para herdar. Herdar fala de uma herança. Uma herança você só recebe quando alguém morre. No nosso entendimento, a eternidade é depois da morte. Você está me acompanhando? No nosso entendimento, a eternidade ela é algo para quando eu morrer. Eu estou vivendo essa vida e quando eu morrer, começa a eternidade. Mas se a eternidade não tem começo nem fim, o que te faz pensar que a eternidade vai começar quando a tua vida terminar? Deixa eu te dar uma notícia, você está nela. Você está na eternidade nesse momento, fluindo num tempo que desenrola sobre ela.
Amém? Me deu arrepio de falar isso para você. Eu creio que Deus está falando com a gente aqui nessa noite. É como se a eternidade fosse um lugar que já é. Leia Apocalipse, aquelas coisas já aconteceram. E ainda estão para vir. Ele era, ele é, ele há de vir. Eu vi uma pregação esses dias que falava disso, eu achava fantástico. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nós somos salvos. A Bíblia diz que nós estamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. E no fim, nós seremos salvos. Ou seja, nós fomos, nós estamos sendo e nós seremos. Ele era, ele é, ele há de vir. A salvação ela não acontece simplesmente quando você morreu, quando você aceitou Jesus. Ela aconteceu, ela está acontecendo, ela vai acontecer. A eternidade é um lugar. O nosso tempo desenrola sobre esse lugar. E a gente vai conhecendo esses lugares na eternidade. A gente vai passando por eles. Não é algo que vai começar quando eu morrer. Vai começar no momento que isso se tornar, entrar na minha consciência. Eu estou nela, cara. Então eu não quero viver simplesmente preso nas coisas desse tempo, onde o que esse tempo valoriza, sendo que eu estou numa eternidade que tem valores muito mais altos. E a forma como eu viver aqui faz toda a diferença. A vida é eterna. Repete comigo, vida é eterna. Se a vida é eterna, um dia ela será aquilo que a gente pensa. Quando realmente esse tempo terminar, então a gente vai totalmente estar imerso na vida eterna. Amém? Beleza. Mas nós já estamos na eternidade. E o que me impede de ter uma vida eterna? Deixa eu te falar nesse sentido. Por exemplo, existem culturas extremamente fortes. Vamos falar de culturas naturais para a gente entender. Eu estou em Goiânia. A cultura daqui se expandiu para o Brasil inteiro na sua música. Lá eu moro numa cidade de praia, e naquela cidade de praia tem um bar de música sertaneja. E as pessoas vão para lá de chapéu, de bota e ouvem música sertaneja na frente da praia. Não faz o menor sentido. Mas uma cultura forte saiu daqui e ela se preserva aonde ela for. Eu sou brasiliense, filho de paraibanos, e quando eu estou na minha cidade eu tomo chimarrão. Eu sinto falta de chimarrão. Por quê? Por causa dos gaúchos que têm uma cultura tão forte e eles levam o chimarrão dele para onde eles forem. Então você aprende com eles, de repente aquela cultura é tão forte. Olha para os islâmicos, por exemplo. Aonde eles chegam, eles mantêm a língua deles, eles mantêm a roupa deles, eles botam a mesquita deles. E, meu irmão, é uma cultura extremamente forte, porque ela não se altera, independente do lugar onde ela está. Agora, vamos falar de uma cultura da eternidade. Um estilo de vida na eternidade que você pode carregar ele para onde você for. Porque a vida é eterna. Você pode viver ela aqui agora, os valores da eternidade. Ele fala, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus já começa a corrigir ele em algumas coisas. Tipo, por que você me chama bom? A gente sempre se apega no bom, porque foi essa ênfase que Jesus deu. Por que você me chama bom? Mas a verdadeira ênfase não é o bom, a verdadeira ênfase é o Senhor. Ele diz, não há nenhum bom senão Deus. Ou seja, para você herdar a vida eterna não é um ensino que vai te dar isso, é a herança de um pai. Ou seja, você está me chamando de bom mestre, mas na verdade você tem que falar com aquele que é bom, que é com Deus. Então ele está alinhando algumas coisas nessa conversa, para que eles possam ter um entendimento de diante de quem ele está. Ele não está diante simplesmente do mestre, ele está diante do Filho de Deus. Daquele sim que pode nos dar a vida eterna. Ele diz, por que você me chama bom? Ele diz, sabe os mandamentos? E ele dá uma lista de mandamentos. Não matarás, não mentirás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Parece simplesmente um conjunto de regras. Mas ele está falando de uma cultura. Ele está falando de certas coisas que simplesmente não acontecem na eternidade. Um ambiente onde não há choro,
um ambiente onde não há lágrima, um ambiente onde não há dor, um ambiente onde não há assassinato, um ambiente onde ninguém defrauda ninguém, um ambiente onde... ele está falando de uma cultura de valores que já é real na eternidade. Ele está falando, viva dessa forma aqui, viva a vida eterna aqui. Experimente esses valores, esse estilo de vida da eternidade. Sabe, nós somos tão bons em absorver culturas e estilo de vida dos outros. Por exemplo, muito tempo a galera do rap usava uma perna da calça só dobrada. Quantos já botaram a perna da calça dobrada? Só uma. Falava, muito maneiro. E você acha aquilo maneiro porque você viu um cara que você gostava da música que usava a perna daquela calça daquele jeito. Só que na real, aquela perna da calça daquele jeito é porque os caras lá fora iam trabalhar com aquelas calças frouxas e de bicicleta. E aquela perna da calça pegava na corrente da bicicleta e manchava. Então eles dobravam aquela perna da calça. E era engraçado uma galera dobrando a perna do outro lado, só porque achou maneiro. Tudo bem, você é livre para usar a perna da calça do jeito que você quiser, cara. Mas a gente é muito rápido e hábil em pegar simplesmente aspectos de uma cultura e incorporar ela para a nossa. Não estou falando, não tem problema nenhum com isso. Eu acho, por exemplo, às vezes você vai nos lugares extremamente quentes e tem uma galera lá que curte um punk rock e estão vestidos que nem punk europeu, com casaco de couro, com bota tipo assim, com roupa de frio, brother. Os caras estão no lugar mais quente do mundo. O cara quer tanto viver aquilo que ele não está nem aí para o calor que ele está passando. Deixa eu te falar, esses caras são um sinal que se você quer, você consegue. O mundo todo, o mundo que você vive prega o contrário dos valores da eternidade. Mas se você quiser, você vive os valores da eternidade aqui hoje. Se você quiser, se você levar a sério esse negócio, se você ficar tão doido com esse negócio. Se as tribos urbanas são muito interessantes para a gente, imagine, cara, a tribo do céu. Aquela realidade que está simplesmente nos aguardando. Aquele dia. Você vai perceber que as informações que nós temos sobre aquele dia, sobre esse lugar onde nós vamos habitar eternamente, ele tem muito menos coisa do que você imagina. É muito menos. Na real, você não precisa de mais coisa para estar lá. É menos. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá morte, lá não haverá pranto, não haverá luto. João olhou e falou, não vi templo. Lá não tem nem lua, nem sol. Você está percebendo que é menos? Porque tudo é Deus. O que você tem lá é o Criador diante da tua face. É você olhando para Ele. E você não precisa de mais nada se você tem Ele, cara. Se Ele está diante de você. A gente não precisa de mais nada. As coisas perdem valor. Aí você pensa, poxa, por que eu estava perdendo tanto tempo com esse negócio? Olha Ele aqui diante de mim. Se tem Ele, meu amigo, tudo perdeu, tudo ficou secundário. Tudo ficou secundário. Jesus dá essa lista de mandamentos e olha a resposta desse cara. Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Então Jesus olhou para ele. Perceba o olhar penetrante do Senhor. A eternidade está com os olhos sobre ele agora. Esses olhos entram dentro do coração dele. E Jesus o amou, cara. Ou seja, o amor se manifestou. O amor amou. E aquele cara agora, ele pode dizer, você poderia até chorar ouvindo um testemunho dele, ainda que ele tivesse retirado triste. Você podia perguntar, cara, você viu Jesus face a face? Ele fala, vi. Ele falou contigo? Falou. Você crê que ele te ama? Cara, ele me amou. Ele te deu alguma direção? Deu. Ou seja, parece o melhor testemunho do mundo. Sem a nossa resposta, é só uma história. Sabe, a gente está exposto a tudo isso, cara. A gente está experimentando Deus o tempo inteiro. Ele está falando com você, ele está interessado em você, ele parou tudo que ele está fazendo para te atender, ele está olhando para você com olhos de amor, ele está te dizendo algo específico para você. Como não dar uma resposta a isso? Mas aqui tem algo que mexe comigo.
Porque esse jovem fala, tudo isso eu tenho feito, ou seja, são coisas que eu faço desde que eu nasci. Eu venho fazendo, eu venho fazendo, eu venho fazendo, eu venho fazendo, eu venho fazendo. E Jesus está dizendo, cara, eu estou te chamando para um agora. Você está fazendo um monte de coisa desde que você nasceu, pensando num dia que você nem sabe quando vai ser. E Jesus, eu estou te chamando agora para uma coisa que você pode viver agora. Jesus, Ele redime, Ele é Senhor do tempo. Sabe isso que você está olhando para receber lá na frente? Deus pode fazer isso agora. Ou seja, coisas do agora, para Deus te dar agora, requerem uma atitude agora sua. Não é mais a respeito de você vir fazendo um monte de coisa e ter um baita de um crédito diante de Deus. Tem algo que você pode fazer hoje, que faz toda a diferença diante da eternidade. Você pode mudar o tempo, a partir de uma atitude tua hoje. Ele fala, tudo isso eu tenho feito. E Jesus está falando, então faz uma coisa agora. Agora. Olha o que Jesus faz. Cara, esse cara entrou na eternidade, porque ele acelerou o tempo dele, ele parou Jesus no tempo dele. E Jesus está dizendo, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Olha o que Jesus está dizendo, eu paro aqui, até que você faça tudo isso. E você concorda comigo que leva tempo para você vender tudo que você tem? Leva tempo para você distribuir o que você arrecadou com tudo que você vendeu. E quando você voltar naquele lugar de encontro, Ele ainda está ali, esperando por você. Quando o nosso coração muda em favor de obedecer ao Senhor, o céu já muda em relação a gente, cara. É a respeito do nosso coração, por isso que Jesus o amou. Jesus foi direto no coração dele, em primeiro lugar. Aí a gente pode entrar naquele negócio, talvez, se esse cara falasse, espera aí que eu vou lá, Jesus talvez dissesse, nem precisa ir, já vi teu coração. Não sei, foi assim com Abraão. Deus mandou matar o seu próprio filho, ele está pronto para matar, na hora que vai matar, pronto, já vi teu coração. Teu coração é meu. Eu quero teu coração é meu. Eu te amei, você me ama de volta? É simples assim, eu te amei, você me ama de volta? Olha Zaqueu. O texto de Zaqueu é extremamente veloz também. Eu amo a velocidade do texto de Zaqueu. Zaqueu, tudo naquele texto é rápido. Perceba. Jesus entrando em Jericó, atravessava a cidade. Ou seja, daqui a pouco está saindo. Tinha um homem que estava tentando ver Jesus, não conseguia por causa da multidão, por ser de baixa estatura. Então ele correu até uma figueira, porque ele falava, ele vai passar por ali. Ou seja, ele se adianta. Ele corre, sobe na árvore. Jesus bate o olho para cima dele e fala, desce depressa. Ele desceu depressa, recebeu com alegria. Daqui a pouco ele já está levantando dentro de casa, falando um monte de coisa. Você nem sabe o que Jesus falou para ele. Mas ele está dizendo, Senhor, a partir de hoje, eu vou repartir os meus bens com os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir ele 4 vezes mais. Ou seja, ele só decidiu. Jesus falou, hoje veio salvação nessa casa. Já veio, antes de você ter feito qualquer coisa. Se o teu coração se moveu em fazer, já veio a salvação nessa casa. São tempos de aceleração. Glória a Deus por isso. Ele está nos chamando para agora. É agora. Você quer mesmo esse negócio de vida eterna? Você crê mesmo que esse trem existe? Você crê mesmo que esse trem é real? Poxa, você já anda nisso então? Você é um crente bom? Então vem viver essa loucura. Porque aqui entra a peça-chave de tudo isso. Jesus disse, vem e me segue. Não existe vida eterna sem presença de Deus. Porque se tem uma coisa que não vai faltar na eternidade, como você sempre imaginou, é a presença de Deus. João disse, eu não vi templo. Na cidade eu não vi templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é o templo. Ele está em tudo. Se olhar para uma árvore, Ele está lá. Se olhar para o lado, Ele está aqui falando com você. E quando Ele fala com você, parece que só tem você no mundo, mas tem uma multidão e está todo mundo falando com Ele no particular. Na cidade eu não vi nem lua nem sol, porque o Cordeiro é a lâmpada, Ele ilumina todos, Ele está em todos os lugares. Não existe, se tem algo fundamental na vida eterna, nesse estilo de vida, é presença
de Deus. Na real, Jesus só estava falando, cara, você vai ter que viver na minha presença. E eu estou te amando tanto que eu vou te dar, eu sei o que te prende e eu estou te soltando disso agora. Você quer mesmo uma vida eterna, você vai ter que andar comigo. É simples assim. Sabe, a gente fica com medo porque a gente acha que todo mundo vai ter que vender tudo e dar para os pobres e para seguir Jesus. Foi uma direção específica para uma pessoa cujas riquezas o prendiam aonde ele estava. Às vezes é um namoro. Às vezes é uma música. Tem música que não pega nada para um, pega tudo para o outro. Não dá para você botar na caixinha e falar, se eu não posso ouvir, ninguém pode. Não, tem coisa que eu não posso. Tem coisa que o outro pode. Tem coisa que ele não pode, eu posso. A matemática é bem simples. Mas aquela música eu gosto tanto, eu falei, então beleza, ouve ela na presença de Deus. E vamos ver o que acontece com a presença. É simples. Se a presença continua ali queimando, não tem problema nenhum. Se a presença evaporou, meu amigo, se o clima pesou, se a nuvem preta chegou, bom, você já sabe o que fazer com aquilo. Você está entendendo que a gente é o jovem rico, cara? Sabe, às vezes me incomoda demais, eu vou às vezes conversar, bate-papo com jovens, pá. O nego só pergunta de tatuagem de música. Aí eu fico, uma galera que não consegue largar uma tatu por Jesus, vai largar o quê? Tipo assim, foi você que falou dela, então é isso aí. E aí? O que você vai fazer com ela? Ninguém tocou no assunto, mas já que você falou, e aí? Você está entendendo? Eu não estou querendo jogar peso para cima de vocês não, cara. Tem gente que para isso, uma tatu para o cara não pega nada. Eu conheço amigos meus profetas, todo rabiscado, e eles conseguem, não afastou a presença da vida deles não. Tem outros, no meu caso, por exemplo, Deus me mandou parar, porque para mim o bicho pegava. Para mim pegava. E não era a tatu em si, era porque eu estava provocando uma dor em mim que apagasse a dor que eu tinha por dentro. E Deus queria me curar de uma dor que eu tinha por dentro. Ele falou, você não precisa mais se machucar para apagar essa dor. Chega, eu entendi o recado. Demorei para entender, mas entendi. Eu achava que o problema era a tatu em si. Não, era por que eu estava fazendo aquilo. Eu estava sofrendo tanto que eu estava provocando uma dor que me fizesse esquecer daquela dor. Tem muitos jovens que se cortam, era a mesma coisa. Você está entendendo? É o que ele falar para você. Você parou Jesus, você parou o tempo, cara. A eternidade parou para olhar para você. O céu parou para olhar para você. E agora o que você vai fazer pode mudar o destino da tua geração todinha. Porque se um conseguiu, qualquer um consegue. O problema era nenhum ter conseguido, mas a partir do momento que um conseguiu, é por isso que a Bíblia diz que ele era o unigênito de Deus, mas agora ele é o primogênito de Deus. Ele é o primeiro de muitos. Ele é o novo Adão, ele é a nova criação do Senhor. Amém? Nós seremos como ele é, porque ele veio e ele foi fiel até o fim. Ele foi fiel até o fim, ele foi o primeiro que conseguiu viver uma vida inteira sem pecado, ser fiel e obediente até a morte, e morte de cruz, e é por isso que a ele foi dado um nome, que é sobre todo nome que há, ao qual todo joelho se dobra, toda língua confessa, Jesus é o Senhor. João diz, nós ainda não sabemos o que havemos de ser, mas quando ele vier, assim como ele é, nós o veremos. Pensa nos discípulos, devem ter ficado doidos quando viram Jesus ressuscitar. Porque ele está muito melhor, ele está em carne, amém? O corpo dele ressuscitou, mas o corpo dele está muito melhor. É um corpo como ninguém viu um corpo daquele antes. Ninguém viu um corpo daquele antes. Olha o que o texto diz, eles estavam todos reunidos, trancados dentro de um lugar, com medo dos judeus. E de repente Jesus aparece no meio deles, por onde ele entrou. O corpo dele se materializa e desmaterializa, em carne.
E ele prova que ele está em carne, ele fala, paz esteja convosco, tem alguma coisa de comer? Ele está em carne, mas ele aparece e desaparece. Que criação é essa que Deus está fazendo agora? Dele aparecer para as pessoas. Tem 2 discípulos indo no caminho de Emaús, Jesus aparece no meio deles e fala, me conta essa história aí. Os caras estão pregando para Jesus, pregando tudo errado. Aí Jesus fala, tá, me conta mais. Ah, porque você não sabe o que aconteceu, você é a única pessoa que não sabe o que aconteceu. Jesus fala, não, conta aí. Porque esse Jesus que foi profeta, morreu. Uns dizem que ressuscitou, mas não sei. Jesus começa a explicar as escrituras. E cara, ali é a própria palavra encarnada, falando da palavra. E eles começaram a falar disso. Jesus começou a explicar pelas escrituras o que havia de acontecer. E os caras estão olhando para Jesus. Quem é esse homem? E aí de repente, fica com a gente mais um tempo. Jesus, tudo bem. Quando ele parte o pão, então os olhos deles se abrem, eles veem que é o Senhor. Quando eles veem que é o Senhor, ele desaparece. Ele estava em carne, como é que ele desapareceu? Não te enlouquece que quando ele reuniu os discípulos no monte e deu as instruções, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Os caras estão perguntando se o Senhor vai restaurar o reino de Israel nesse tempo. Ele fala, não compete a vocês saber os tempos e as estações que o Pai determinou. Mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Dito isso, ascendeu aos céus em carne. Uma nuvem cobriu. Não te endoida isso, cara? Que nessa hora tem um coração batendo lá em cima. Em carne, é um corpo glorificado. E ele nos chama, ele provou, isso funciona. Aqueles homens que foram testemunhas disso, entregaram suas vidas por essa causa, sem medo de ser feliz, cara. Pedro negou a Jesus com medo de ser preso, com medo de ser morto. No fim da vida, Pedro está lá, sendo crucificado e pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não achava digno de ser morto como o Senhor. Degolados, cortados ao meio, passados a fio de espada, cantando louvores a Deus. Porque a vida eterna é uma realidade, aqui, agora. Você pode danificar essa carne, mas o corpo glorificado, quando o Senhor me der, vai ser muito melhor do que esse. Esse daqui é corruptível, mas um dia eu vou ter um corpo como o dele. Um dia vai ser como o dele. Então por que não viver os valores, o estilo de vida, a cultura da eternidade aqui e agora? Você vai ver grandes coisas acontecendo. Poxa, mas eu sou um crente tão bom há tanto tempo. Beleza, glória a Deus por isso, cara. Você não fez mal não, não foi tempo perdido. Amém? Não foi tempo perdido, mas tem algo que você pode fazer agora, pelo agora. Você pode fazer muita coisa durante a sua vida para um dia ter algo, maravilha. Mas você pode fazer algo agora, para ter agora. Se coloca de pé, por favor, a gente vai estar orando. Deixa isso queimar dentro de você. Deixa isso queimar dentro de você. Olha aqui para mim. Esse homem que parou Jesus era um homem como eu e você, cara. Uma pessoa, pelo jeito, muito boa. Fazia tudo certo. Mas diante de um momento crucial, ele não teve força para dar o próximo passo. Você consegue imaginar com a sua criatividade espiritual
Quantas vezes ele deve ter imaginado o que aconteceria se ele tivesse dito sim? Imagina quando a notícia de que ele ressuscitou correu por todo canto. Você consegue imaginar ele pensando, eu tive a oportunidade de andar com ele? Todos nós já passamos por momentos na vida em que a gente fez o que a gente sentiu na hora e depois o resultado não foi tão bom. E a gente tem a tendência de olhar para esses momentos e falar, cara, se eu tivesse a oportunidade, eu faria diferente. É fácil falar de uma zona de segurança, onde você só imagina. Esses dias eu encontrei meu pastor no aeroporto. Ele viaja muito mais do que eu, então a gente se encontra muito mais na estrada do que em casa. E eu estava contando para ele uma experiência que eu tive com meu filho, e de como Deus estava redimindo algumas coisas entre eu e ele. E meu pastor falou algo muito pontual para aquele tempo na minha vida. Ele falou, Rodolfo, existem situações na nossa vida que Deus não vai fazer uma regressão com você, para você voltar lá e consertar, não. Mas Ele é Senhor do tempo. Ele olha para o teu coração e Ele vê o teu desejo de ter feito diferente. Então sabe o que Ele faz? Ele joga uma situação igualzinha àquela lá na frente. E Ele te permite passar por ela de novo. Para você poder, enfim, com outro coração, com outra mentalidade, tomar a atitude que você gostaria de ter tomado. Sabe, é por isso que muitas vezes a nossa vida patina, porque a gente fica vendo a mesma coisa acontecendo de novo e você sempre dá a mesma resposta. E aquilo vai ter que ficar acontecendo por quanto tempo até você entender que basta uma resposta diferente para que você passe de nível. Sabe, olha para o jovem rico como se fosse você, cara. Hoje, Jesus, pelo poder da palavra dele liberada no ar desse lugar, Ele está nos dando a oportunidade de deixar aquilo que nos separa da presença dEle, para viver a eternidade com aquilo que é o centro na eternidade, a presença dEle, queimando dentro da gente. Sim, queridos, a graça é maravilhosa. Eu louvo a Deus pela graça, pela liberdade que a graça me deu. Mas eu quero usar a graça para me aproximar dEle. E não simplesmente para ficar pedindo para Deus realizar os meus desejos mesquinhos, imundos, quando eu tenho um Deus santo me chamando para andar com Ele. Aí você vai perceber que a vida de santidade que você sempre sonhou, nada mais é do que uma consequência de estar nele. Porque Ele é santo. Se você está nele, você não consegue pecar. Se você está nele, o que está nele passa por você. Então o estilo de vida de santidade não é um esforço teu de ser bom, como esse cara que disse que era. Um estilo de vida de santidade é você colar em Jesus até que a santidade dele passe por você. Às vezes a gente tem pensamentos tão impuros que a gente pensa, acho que nem o diabo pensa essas coisas. Mas aí você agarra com Deus, você entra em adoração profunda e você vê que naquele lugar, ali colado com Ele, é quase que impossível ter aqueles mesmos pensamentos que te perseguiam. Porque não se ter a mente de Cristo não é ter pensamentos como os dele, é ter a mente dele, e a mente dele já está cheia dos pensamentos dele. Senhor, eu quero ter bons pensamentos. Cara, você tem a mente dele à disposição, e a mente dele já vem com os pensamentos dele dentro. O que é melhor? Eu não quero ficar me esforçando para ser bom, eu quero colar naquele que é bom. E a bondade dele flui através de mim. Isso é real, cara. O Espírito Santo é real. É real, é acessível, está disponível. E tem um convite para nós hoje. Glória a Deus por tudo que você já fez diante do Senhor. Tem algo para agora, que pode ativar um agora eterno sobre você. Fecha teus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor venha sobre cada um de nós, de maneira individual, e eu peço a Ti, Senhor, que nenhum de nós se distraia ou venha perder a oportunidade de, na Tua presença, Te dar uma resposta. Eu peço, Paizinho,
Que os teus olhos de amor movam o nosso coração. Que o teu olhar de amor derreta o nosso coração agora. Perceba o amor de Deus derretendo o seu coração agora. Ao mesmo tempo que Ele te amolece, Ele te fortalece, Ele te anima. Ele está alinhando o teu coração com o dele. Ele está amando você nessa hora. Experimente o amor de Deus. E não se trata do que você fez ou deixou de fazer. Se trata de um agora. Porque Ele sabe que tudo pode mudar agora. Deixa os medos dessa vida para trás. Que tudo isso perca o peso que tem agora. Tem um convite para a eternidade. Algo que sim, vai acontecer ainda, mas cujos valores e estilo de vida são disponíveis agora. Uma geração vivendo uma vida santa, porque creu que já está na eternidade. Não se trata de um dia eu ver o Senhor e me apaixonar por Ele. Não, se trata de me apaixonar por Ele agora. Deixa-nos te experimentar, Senhor. E o teu convite move o nosso coração. Move o nosso coração. Que o teu amor nos faça te amar de volta. Até que o Senhor seja o primeiro. Até que o Senhor seja a prioridade. Até que o nosso desejo seja o teu desejo. Até que nós venhamos a sonhar os teus sonhos. Move o nosso coração, Senhor. Espírito Santo de Deus, vai movendo agora. Vai movendo o nosso coração agora. E que haja uma disposição dentro de nós de viver profeticamente, declarando a eternidade com a nossa vida. O Senhor Jesus disse que a sua vinda seria como nos dias de Noé. E Noé teve um encontro com Deus, no qual ele recebeu uma direção específica. E ele passou décadas se movendo por causa de uma direção que ele recebeu num encontro. Quando todos viviam da forma que queriam, casavam, se davam-se em casamento, comiam e bebiam, Noé trabalhava na construção de algo. Seus recursos eram voltados para esse algo. Seu tempo era voltado para esse algo. Seu esforço era voltado para esse algo. Parecia uma loucura, nunca choveu antes. Nunca choveu antes. Mas está vindo uma chuva e eu estou me preparando para ela. Ele viveu profeticamente. E aí, meu amigo, quando a chuva começar a cair, quando a chuva começar a cair, que nós estejamos preparados. Com teus olhos fechados. Se o Senhor já te mostrou o que fazer, dentro de você agora, não é a respeito de ter coisas. Você não vai ter que arrumar algo difícil de ter. Não, é muito mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo, porque é a respeito de você estar disposto a deixar algo. Sim, o Evangelho ainda é a respeito de renúncia. Você não vai perder o que você entrega. Jesus disse para ele: vende tudo que tens e você terá um tesouro eterno.
Não se trata de você perder. Se trata de você entregar. Seja o que for. Aquilo que te tira da presença. Aquilo que te impede de avançar. Aquilo que impede de estar onde Ele está, de fazer o que Ele está fazendo, de sentar na mesa com Ele. Aquilo que impede você de ouvir cada palavra que sai da boca dEle, porque você estava longe. Deixa o Senhor mover teu coração. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço pela tua doce presença nesse lugar. Te agradeço pela sede que o Senhor gerou dentro de cada um de nós. Eu oro para que hajam respostas que transformem vidas. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar todos juntos, porque eu creio que cada um de nós está se movendo em direção a Ele nessa noite. Repete assim comigo. Pai, meu coração é teu. Eu recebo o teu amor. E eu te peço que eu possa experimentar o teu amor por mim todos os dias. Eu quero estar na tua presença. Tu és o centro da vida eterna. E eu deixo de lado agora tudo aquilo que me separa desse relacionamento contigo. Eu quero te experimentar em níveis ainda maiores dos que eu já experimentei. Eu sei que existe mais. E eu creio que o teu convite é para esse algo mais. Eu me entrego nas tuas mãos. Toma a minha vida, Senhor, e faz de mim habitação do teu Espírito Santo. Que eu venha viver, movido pelo teu Espírito, um estilo de vida que seja profético para a minha geração. Que eles tenham contato com a cultura do reino de Deus, com os valores eternos, através da minha vida. Que as tuas águas em mim fluam como uma fonte a jorrar para a vida eterna. E que eu venha dar de beber àqueles que cruzarem o meu caminho. Mova-te em mim, Senhor, e traga para ti aqueles que o Senhor ama. Envia-me, Senhor, aos lugares onde o Senhor quer estar. Coloca na minha boca as palavras que o Senhor quer dizer. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos para trazer o reino de Deus no meu tempo, na minha geração. Feche teus olhos. Eu gostaria de orar com aqueles, eu não sei se há alguém aqui que deseja entregar a sua vida para Jesus. Talvez hoje tenha sido o seu primeiro contato com a presença dEle. Eu gostaria de orar por você. Talvez tenha gente aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus. Se tem alguém, por favor, levante sua mão bem alto. Você queria orar entregando sua vida para Ele? Se tiver alguém, levanta sua mão bem alto. Eu gostaria de orar por ti. Se todos forem filhos de Deus, glória a Deus por isso. Mas se tiver um que deseja entregar sua vida para Jesus, eu teria prazer de orar por você. Tem alguém? Eu não consigo enxergar, mas se tiver, dá um grito. Glória a Deus. Vem aqui na frente rapidinho. Se tiver mais alguém, por favor, vem aqui na frente que eu queria orar contigo. Glória a Deus. Tem mais um aqui. Chega aqui bem pertinho, por favor. Tem mais alguém? Tem mais um ali? Corre, rapaz.
Glória a Deus. Jesus é muito simples e extremamente profundo ao mesmo tempo. Então assim, glória a Deus, mais gente venha. Move, Senhor, move teu amor, traz aqueles que são teus. Essa festa, afinal de contas, é para Ele, né? Glória a Deus. E isso é o que move o céu. Deus tem... Se Ele é dono de todas as coisas, o que você pode dar para Ele que venha alegrar? Você cantar a melhor canção do mundo para Ele, foi Ele que te deu essa canção. Você pregar a melhor mensagem do mundo, foi Ele que deu a mensagem é dele. Se você der uma melhor oferta que você pode dar na tua vida, quem te deu o recurso foi Ele também. O que é que você pode dar que vai alegrar o coração de alguém que tem tudo? É você devolver para Ele aquilo que era dele e se perdeu. Lucas 15, aquelas parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, falam disso. Da alegria do pai de ter de volta aquilo que se perdeu. Então a gente precisa ressignificar o que é o perdido, segundo as Escrituras. Não é alguém que não presta, não tem nada a ver com isso. Não é alguém que não serve, não tem nada a ver com isso. O perdido é alguém simplesmente que está fora do seu lugar. A Bíblia diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Se você não está nele, você está fora do seu lugar. Você está fora do seu lugar, você está perdido. Você precisa ser achado. É por isso que é um encontro. Eu dou glória a Deus pelos achados que estão aqui. Amém? Porque eles são do Pai. Nasceram para ser do Pai. Estavam fora do seu lugar e hoje estão voltando para Ele. Amém? Estenda as mãos para cá, abençoando essas pessoas que estão aqui. Paizinho, eu te agradeço pelo teu amor.